Depois mandar um link aí pra mim, né? É. Aí, em vídeo. Por aí. Quem? Em leite. Meu nome? Em leite. Eu mando pra ti, tu manda pra ela, tá certo? Melhor, né? Tem mais não. O que será? Em leite. Por aí. Peraí. Já já, gente. Nós vamos já começar. Quer que eu mando pra fala, aí bota aí? Quer que eu mando pra ti? Eu vou mandar pra ti aqui. Chegou? Chegou? Manda pra ela, então. Pois é, pois muito bem. Nós vamos começar. Se o pessoal for entrando, vai pegando o carro já dando os primeiros passos, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e também a um grupo de outros colegas de caminhada que se propuseram também a fazer essa jornada formativa, um curso de formação bíblica. Eu sempre acho que eu entendo assim, existem cursos bíblicos e existe também a escola de formação bíblica. No meu caso, eu não gosto de trabalhar um curso, simplesmente um curso, como algo assim muito objetivo, porque a Bíblia ela tem um grau de complexidade que exige um pouco mais de nós. Nós estamos falando aqui, talvez, do livro mais lido do mundo, o livro, sem dúvida alguma, mais conhecido no mundo todo, mas, ao mesmo tempo que é muito conhecido, ele também é instrumento de muitos erros na sua interpretação. Né? Então, daí a necessidade de ter uma formação bíblica boa. Né? Claro que a gente nunca pode pensar que estudar a Bíblia é estudar algo monolítico, é um único caminho, porque a palavra de Deus, primeiro de tudo, ela é uma inspiração de Deus para os homens e mulheres de fé. É o primeiro conceito que a gente tem que entender, né? É uma inspiração de Deus para os homens e as mulheres de fé. Segundo, a forma como esses homens e essas mulheres recebem a palavra, às vezes pode ser bastante diferentes. A sua interpretação, a sua hermenêutica, a forma de interpretar a palavra. E, por isso, existem tantos conflitos relacionados à palavra de Deus, existem tantas dificuldades relacionadas à forma correta de poder
pegar a palavra e entender o que Deus quer dizer, o que quis dizer ao longo da história da humanidade, né, ao longo da história do povo de Israel e também da nossa história como cristãos. Então, não é fácil entender a Bíblia. Minha mãe dizia que poucas pessoas conseguem realmente entender a Bíblia, né, como ela deve ser entendida. Quem nos dá uma chave para essa interpretação correta é aquele personagem da igreja, né, o São Jerônimo, que é considerado o Doctor Exegetas, né, o doutor exegeta da igreja, o maior exegeta da igreja, quer dizer, o maior intérprete da igreja católica, São Jerônimo, que nós celebramos no dia 30 de setembro. Por isso, setembro é o mês da Bíblia, viu, gente? Por causa da festa de São Jerônimo. Ele diz que as escrituras devem ser lidas e interpretadas no mesmo espírito de quem as escreveu. É o primeiro ponto. Como deve ser lida? No espírito de quem a escreveu. Então, daí já pressupõe uma exegese, uma interpretação. E ela deve ser interpretada como? À luz do espírito que motivou os homens em um determinado momento da história a colocar no papel aquilo que eles recebiam como revelação de Deus. Então, em cima disso, nós podemos ver que já temos um grau de dificuldade. Muitas pessoas acham que a leitura da Bíblia ela tem um fim em si mesmo. Apenas ler, eu leio, e essa leitura basta o mínimo de compreensão para entender o que Deus quer dizer. E, na verdade, é errôneo isso. Porque em muitos momentos da Sagrada Escritura, nós, se não tivermos a chave de leitura, de interpretação, a gente não consegue chegar àquilo que o amanuense, né, que é o que escreveu, o agiógrafo, né, o santo, o intérprete, né, se ele pode ser que não consiga alcançar o nível da escrita, né, daquilo que quer ser dito. E a gente fica sempre na superficialidade do texto. Ou seja, a gente fica na letra. E o próprio São Paulo disse que a letra é morta. A letra não tem vida, viu, gente? A letra, mesmo sendo da Bíblia, a letra não tem vida. O que tem vida é o espírito da letra, é o espírito da lei, é o espírito da escritura. Então, se você pega a Bíblia, uma pergunta que eu sempre gostei de fazer, né? A Bíblia, né? Eu estou aqui com uma Bíblia muito boa, é a versão da Ave Maria, letra grande, né? É bom porque tem a letra bem grande, né? Para quem gosta de ler assim, texto tão grande. Mas sempre a Bíblia é palavra de Deus? É uma pergunta que eu faço, né? E todo mundo diz, né? Eu acho que sim, que a Bíblia sempre é palavra de Deus. Mas, na verdade, não. Porque muitas vezes a Bíblia pode ser um instrumento de morte, não é? Ela pode ser utilizada para gerar preconceito, gerar discriminação, gerar violência, né? Você vê, por exemplo, algumas leituras fundamentalistas da Bíblia que condenam a mulher por várias situações próprias do organismo feminino, né? Condenam outras práticas religiosas pedindo que se mate, né? Então, tá aí o resultado desses fundamentalismos, são as seitas, né? Muito violentas e que, tendo um livro que fala de amor, só promovem guerras, né? O tempo todo, críticas aos outros e um querendo ser melhor do que o outro. Então, fazem a leitura da Bíblia. Nós temos nesse ponto muito claro aqui muitos evangélicos, principalmente dessas igrejas novas, né, que não tem muita doutrina, muitos evangélicos parece que eles vivem uma fé muito mais de crítica ao catolicismo do que a sua fé própria, né, mesmo conhecendo a palavra de Deus, que foi gerado dentro de um ambiente totalmente católico. Bom, a Bíblia, como eu disse para vocês, se não tiver um instrumento de interpretação correto,
ela pode nos conduzir diretamente para um muro grande, alto e sem saída, né? E aí vem muitas dúvidas. Então, para que mesmo que serve a Bíblia, a palavra de Deus? Primeira coisa, a gente tem que saber, é um livro fundamental para a estrutura da fé. A nossa fé católica tem como fundamento a revelação de Deus. Então, nós temos, como diz Santo Agostinho, nós temos 2 livros. Nós temos um livro escrito em letras, que é a Sagrada Escritura, e nós temos um livro escrito na criação, que é a natureza criada por Deus. Para nós chegarmos a Deus através da natureza, pode ser um pouco complicado, né? A gente olha para o mundo, mas olha também tantos contrastes que isso pode nos causar uma crise de fé. A gente olha para o mundo e vê como é belo as flores, os jardins, as pessoas, as famílias quando estão unidas, as estações do ano, mas também a gente pode olhar de uma forma negativa. Está muito quente. Nossa, que calor absurdo. Ou então a gente olhar a questão dos crimes, da violência, e começar a não perceber mais sinais de Deus na criação. E por isso Deus nos dá também um fundamento da palavra, né? A escrita, a revelação escrita, para que a gente também tenha um subsídio concreto para poder chegar na revelação que Deus tem para nos fazer. A grande revelação de Deus é a sua pessoa, viu, gente? A grande revelação de Deus é a sua pessoa. A Bíblia, do começo ao fim, ela quer nos revelar quem é Deus, como Deus se relaciona com a sua criatura, que somos cada um de nós. Essa mensagem, ela não vem voltada para uma comunidade apenas, ela vem voltada para toda a existência humana, mas ela vem de forma pessoal e também social. Ela não é apenas social para todos, como se eu fosse apenas mais um grão de trigo jogado no moinho, não. Ela vem também de forma muito pessoal, ela vem também para mim, Paulo, para o Zé Carlos Mendes, para o Eduardo, para a Eni Shirley, para a irmã Margarida, para o Erisvaldo, para a Flávia. Ela vem voltada para nós, nossa vida, nossa existência na forma pessoal que nós recebemos de Deus. Então, tanto no âmbito da revelação para o mundo, para toda a existência humana, quanto para nós, essa revelação se faz como um processo que acontece de forma paciente, de forma lenta, de forma longa na história, e que ela vai se desencadear exatamente na plenitude dos tempos. Quando São Paulo escreve a carta aos Gálatas, São Paulo diz, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sujeito à lei. Quer dizer, a plenitude da revelação de Deus, a plenitude dos tempos, é a encarnação de Jesus Cristo. E como nós poderíamos conhecer isso? Através da experiência da igreja. A igreja viveu a experiência da encarnação de Cristo e consolidou essa experiência através dos santos evangelhos e também dos Atos dos Apóstolos, das cartas, das encíclicas, né? As cartas de Paulo, que são documentos doutrinais, as cartas pastorais, né? E daí por diante, né? Então, nós recebemos uma herança que nos quer revelar quem é Deus, como Deus se relaciona com o povo, o que nós podemos esperar de Deus e o que Ele espera de nós, e, principalmente, conhecer a plenitude dos tempos desta nossa criação, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, se você tira Jesus da história, como os judeus tiraram, a palavra de Deus vira apenas uma lei, cumprir regras, como a gente viu no Evangelho de hoje, que os homens defendiam o sábado como um dia que não se podia fazer nada. E Jesus vem para dizer, mas
é ou não permitido fazer o bem no dia de sábado? Quer dizer, o que é que está acima da legislação humana? É o amor de Deus. Né? Então, Jesus manifesta esse amor. Até mesmo eu falando sobre interpretação, o evangelho de hoje, eu tive a oportunidade hoje, né, no dia de hoje, de assistir uma missa pela TV, né, e depois ouvi uma pregação. Nas duas pregações, não conseguiu se chegar à chave da leitura do evangelho, né? Qual é a chave de leitura, né? Você tem um homem com uma doença, um andrópico, né? Ele tem uma mão deficiente. Ainda diz assim, a mão direita. Quer dizer, o que é que significa a mão direita? É a mão da bênção. A direita é a bênção. Né? A gente pede a bênção com a mão direita, a gente cumprimenta as pessoas com a mão direita. Né? A gente aprendeu que a mão direita representa a bênção. Inclusive, na palavra de Deus, quando se fala a direita de Deus, a direita da pessoa significa um lugar de privilégio, de bênçãos. Então, o homem, o andrópico, né, tem a mão seca e ele está dentro da sinagoga. O que é a sinagoga? É a igreja judaica. Então, dentro da igreja judaica existe um membro que não tem nome, né? O evangelho não apresenta o nome, mas ele está dentro, inserido na realidade da sinagoga. Só que, para os antigos judeus do tempo de Jesus, uma pessoa deficiente não ficava no centro da sinagoga. Ela tinha que ficar do lado de fora, afastado num patíbulo. Então, a pessoa não tinha acesso no local onde ficavam os ouvintes para escutar a palavra. Né? Então, tudo isso é mais do que um evento, não foi apenas um milagre de Jesus. Isso tem toda uma estrutura teológica por trás desse texto. Né? Que estrutura é essa? Olha, vejam bem, uma pessoa, um homem, que é o centro da comunidade judaica, que é uma comunidade culturalmente que tem o homem como centro, um homem dentro da sinagoga judaica, quer dizer, dentro do centro da espiritualidade religiosa lá de Israel, com a mão direita seca. E Jesus faz um questionamento sobre o cerne da lei do povo, que é a questão do Shabat. Né? O centro, o miolo da lei está em torno do descanso do sábado. Então, Jesus faz uma pergunta: é ou não permitido fazer o bem no dia do sábado? Quer dizer, se pode ou não fazer uma coisa boa no dia da vossa lei? E os judeus não querem fazer, porque eles preferem ficar com o homem aleijado da mão da bênção. Mas Jesus, fazendo o milagre, Jesus demonstra que aquela estrutura já foi superada e que agora existe uma nova estrutura que é baseada no fundamento do amor. Jesus olhou a necessidade do homem. Você imagina uma pessoa ser deficiente da mão direita, a mão do trabalho, a mão da força, a mão que apoia, que dá a bênção. Ele não tinha mais direito de dar a bênção. Então, ali se revela que, com o advento do cristianismo, a proposta de religiosidade judaica ficava caduca. E Jesus agora se torna a nova lei da liberdade, a nova lei da vida que é dada para o povo que vai acreditar. Então tá aí, ó. Agora eu pergunto para vocês, Zé Carlos, Eduardo, a Anne Shirley, a irmã Margarida, vocês imaginavam que a chave de leitura do evangelho de hoje era essa? Pensavam assim? Eu não imaginei não, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem que parar para ler e rezar, viu? Para a gente poder descobrir. Com a oração que a gente vai descobrindo a realidade da palavra de Deus. Ler por ler não vai descobrir, não. Eu vejo muito nesse sentido aí, né? Muito bem.
E os irmãos aqui, a Ine, o Zé Carlos, o Eduardo. Também não tinha reparado para hoje a leitura, né? E acredito assim, nada é por acaso, né? Tudo vem de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas, a gente vai indo, mas é Ele que vai nos guiando. E é interessante, né? De tudo que tem colocado aí. E aqui eu estou refletindo que tem hora que eu até dou uma fugida, vou bem longe e volto. Então, coisas que tem colocado aí, Paulo, mas é interessante, é isso mesmo. E a irmã colocou muito certo, a questão não é ler por ler, mas é uma leitura reflexiva, né, de oração, de pensar, pensa também na comunidade que a gente vive, a gente vê muito individualismo, mesmo sendo uma comunidade que é para ser de fraternidade, de partilha, e as pessoas terminam sempre usando o individualismo, e termina sendo essa mão seca, né, que não dá mais a bênção, a divisão, ali o bem comum ao outro. Muito bem. E o Zé e o Eduardo? Aproveitar que tem pouca gente, que dá para todo mundo falar, né? Verdade. Esses detalhes, né, se a gente não se aprofundar bastante, né, na leitura e de bastante inspiração ao Espírito Santo, a gente acaba deixando passar, né? É. Zé, quer falar alguma coisa? Não, Paulo, quero não. Obrigado. Estou só observando. Pois é. Então, vocês falaram coisas primordiais, né? Por exemplo, a questão da escuta da palavra, a questão da oração, né? Se você pegar o texto de qualquer forma, aqui há o perigo, né? Há sempre o perigo, né? A ideia realmente é a gente ter uma perspectiva de fazer aquilo que o Papa Bento chamava de teologia orante. Não é só estudar por estudar, porque os doutores da lei foram aqueles que mais perseguiram Jesus, né? Até hoje a gente vê como os grandes teólogos muitas vezes acabaram fazendo um desserviço à caridade cristã com suas teorias excessivamente voltada para um intelectualismo mais vazio de fé, né? Então esse é o grande perigo, né? O correto é fazer uma teologia orante, é fazer um estudo, mas lembrando sempre que esse estudo tem que ter como fundamento a vida de oração, né? A escuta da palavra, até métodos de escuta, né? Para isso a igreja tem um documento oficial da igreja, que é a maneira correta de interpretar a Bíblia, né? A interpretação da Bíblia na igreja. Esse documento mostra como a igreja evoluiu ao longo do tempo na busca de um método de interpretação que fosse realmente mais próximo do que deveria ser aquele espírito dos que escreveram a palavra, né? Então, assim, a gente pode pegar e fazer uma leitura totalmente fundamentalista. O que é a leitura fundamentalista? É ler o texto pelo texto. O texto pelo texto, a letra pela letra. Esse é um ponto, né? As pessoas fazem muito, principalmente os movimentos neopentecostais hoje, né? E isso muitas vezes até também incide diretamente sobre alguns movimentos da própria Igreja Católica, um tipo de radicalismo na palavra, né? A palavra é muito radical, é a palavra pela palavra. E, bom, calma, né? Não é assim também, né? E nem a igreja que é assim, né? A igreja tem um magistério para interpretar. Na verdade, a interpretação oficial da Bíblia, quem faz é o magistério da igreja, assistido pelo Espírito Santo, claro. Mas isso não significa que as pessoas que se dedicam a estudar a palavra e que recebem também iluminações da palavra, que a igreja não aceita, não, nada disso, né? Pelo contrário, a igreja
né, faz um discernimento para ver se aquele método da interpretação, aquela palavra interpretada, se ela realmente está dentro do espírito da catolicidade da igreja, quer dizer, da universalidade da palavra. É por isso que, para a leitura fundamentalista, a igreja desenvolveu métodos bem mais sérios, né, e bem mais, pode ser um pouco mais complexo, né, mas também é muito melhor, que é a questão da sua exegese bíblica. O que é a exegese? É a interpretação da palavra, a interpretação segundo o magistério da igreja. A palavra tem uma forma de ser interpretada à luz do magistério da igreja. E no Concílio Vaticano II, que foi o movimento que renovou, vamos dizer assim, que deu continuidade à renovação da igreja, nós temos o documento Dei Verbum, que é o verbo de Deus, né, a palavra de Deus, que ele é todo voltado para a interpretação da palavra, né? Todo voltado, né? Então, como é que se faz corretamente a palavra, a leitura da palavra, a interpretação da palavra? Esse documento, né, a interpretação da Bíblia na igreja, ele vai mostrando que a gente usa também um método chamado método histórico crítico. Esse método histórico crítico, quer dizer, nós vamos abordar também algumas relações que envolvem até mesmo antropologia. Então, por que alguns textos estão escritos daquela forma? Quais são as tradições que formam determinada escrita? Ou seja, gente, em síntese, vocês estão adentrando no mar de águas profundas e que muitas vezes causa estranheza, medo. Tem pessoas que sentem um impacto muito forte quando entra nesse mundo, né? Porque é que nós estamos superando aquelas ideias catequéticas da leitura bíblica, né? A catequese que sempre apresentou uma leitura assim muito muito superficial, né? Então a proposta é que nós tenhamos instrumentos de uma interpretação um pouco mais segura, mais profunda, né? E que em cima disso possamos dar frutos também para a igreja, a nossa igreja local, a nossa vida também, né? Porque a gente amadurece em cima do texto, né? E quando a gente amadurece, o texto se torna algo muito mais presente na nossa vida. Um exemplo que também é interessante a gente ver, no estudo do método histórico crítico, pelo método histórico crítico, a gente analisa as condições em que os textos foram gerados. Porque o texto ele não nasce do nada, não é uma coisa mágica, ele simplesmente surgiu. Alguém estava rezando e sentiu um choque e começou a escrever. Não, não é assim. Ele nasce dentro de um determinado contexto. Esse contexto ele envolve muitos movimentos que estão ao redor daquele que está com a pena na mão escrevendo, né? Que é a caneta da época, né? Uma pena, né? Ou então um instrumento de gravação, né? Que se gravava em cunhas, né? Cuneiformes, né? As varas cuneiformes. Né? Então ele está dentro de todo o movimento que está acontecendo com o povo, de vamos dizer, de conflitos espirituais, mesmo de reformas. A gente tem reformas. Então, a Bíblia é uma riqueza muito grande, né? Tem muita coisa grande, tem muita coisa digna para a gente ver, né? Estou olhando aqui as mensagens. Então, quando a gente vê, por exemplo, as histórias de Adão e Eva, de Caim e Abel, uma pergunta que sempre fazem, né? Com quem é a esposa de Caim? Né? As pessoas perguntam, né? A história de Noé, né? O que foi que aconteceu ali, se o mundo todo acabou mesmo, né? E nós temos uma passagem também ali no mesmo Gênesis, que é a passagem da Torre de Babel. Né? O que foi que aconteceu? Por que Deus castigou o povo?
Quer dizer, são situações que, para a gente entender realmente o texto, a gente tem que saber o contexto em que aconteceu. Aí vocês podem até se perguntar, mas como é que eu vou fazer para saber o contexto do que aconteceu se nós estamos tão distantes das origens da Bíblia? E realmente, olha, uma das grandes dificuldades na interpretação da Bíblia é você tentar enxergar a sombra de uma luz que se apagou há 2000 anos atrás. Faz muito tempo, gente. Mas Paulo, Oi, irmã. ó, deixa eu dizer um negócio. Eu tinha curiosidade para saber também como foi que surgiram as línguas. Mas eu não sei se eu estou certa, não, né? E aí eu peguei e fui ler. Eu peguei lá de Gênesis, lá do começo, né? Fui até na Torre de Babel. Ali onde caiu tudo, né? Que o homem queria ser o Deus do momento lá da. Né? E foi construindo, construindo, subindo, subindo. Até quando chegou o momento e a desavença começou a briga entre eles, e aí caiu tudo. Mas eu também não sei se é verdade. Se foi ali, eu tinha essa curiosidade, ainda tenho ainda. Será que Sim. foi ali? Não sei. Também. É uma explicação teológica, né, para os judeus, os rabinos judeus, também buscavam explicações para essas situações do mundo. Por que o mundo é formado por pessoas de línguas e culturas tão diferentes, né? Agora, assim, existem, dentro das teorias antropológicas, existe a teoria de que o homem ele tem uma única raiz humana. Ele saiu de um ponto, que é aí as margens do Lago Turkana, na Etiópia, né, os vestígios mais antigos da raça humana, né, que eles chamam até de Suzi, que é um esqueleto de uma moça que viveu ali há mais de 100 mil anos antes de Cristo. Eu acho que até bem mais, né? De 100 mil anos antes de Cristo. E que daquele ponto, os grupos humanos se espalharam pelo mundo. Então, existe essa ideia de que houve um único ponto que se expandiu, e existem outros que dizem que a raça humana floresceu e se desenvolveu ao longo de centenas de milhares de anos em vários pontos do planeta. Bom, isso aqui é até difícil a gente comentar, porque aí cada um defende o que acredita, né? É verdade. Do ponto de vista bíblico, nós temos um tronco comum, que esse tronco comum nasce através do primeiro homem e da primeira mulher, que é Adão e Eva. Esse tronco comum gerado, ele depois se desenvolve, se espalha. Quando ele se espalha, ele ocupa regiões. A questão do isolamento de um com relação ao outro faz com que desenvolvam as necessidades geográficas, as necessidades de alimentação, as necessidades básicas, né? Faz com que esses grupos desenvolvam tanto aspectos fisiológicos quanto aspectos linguísticos diferentes. Na Bíblia, nós temos 3 troncos, né, que nós chamamos de Tábua das Nações, que está no capítulo 7 do Gênesis. No capítulo... deixa eu ver bem aqui. Vou pegar aqui com... No capítulo 10, no capítulo 9, fala da humanidade nova, os filhos de Noé, e depois a posteridade de Noé. E no capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, ele fala que os grupos se espalharam no mundo, e ao se espalhar pelo mundo, desenvolveram cada qual a sua língua própria, como um castigo que Deus mandou para eles, porque eles eram muito, vamos dizer assim, impertinentes com relação à vontade de querer ser deuses, né? O mesmo pecado de Adão e Eva, né? E aí nós temos 3 troncos, né? Que é os semitas, os cananitas e os filhos de Sem, Cã e Jafé, os jafetitas. Os jafetitas foram para a África.
né? Os filhos de Jafé foram morar na África. Os cananitas foram morar naquela região do Mar Mediterrâneo. E os semitas foram morar nos desertos da Arábia, né? São os iranianos, os iraquianos, os judeus. Então, desses 3 troncos, semitas, cananitas e jafetitas, gerou toda a humanidade. Mas aí, cada grupo vai para o seu local. Ó, irmã, a senhora quer ver um exemplo? Na liturgia, acho tão engraçado isso, nós temos aqui em Codó 7 paróquias. Na liturgia, nós cantamos a mesma música, por exemplo, aquela mesma música de consagração a Nossa Senhora. Ó, minha Senhora e também minha mãe, né? Todo mundo conhece. Mas eu já vi vários grupos cantando de forma diferente. Assim, dando uma entonação diferente, né? Em determinado momento. Não sei se a senhora já percebeu isso, já? Não, até porque eu estava aí não, porque eu ia mais só ir no Santa Filomena, né? Aí lá no São Francisco. Mas tem vários cânticos que a gente percebe. Aqui eu estou ouvindo outra realidade também. Cântico conhecido que a gente canta, né, de outra tonalidade. Pois é, exatamente. É isso que eu estou querendo lhe dizer, né? Então, esse é o princípio básico da organização social dos povos. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Diana. Seja bem-vinda. Convide mais gente a participar. Boa noite, irmã. Já passei para meio mundo de gente. O povo não quer saber de Bíblia, não. Vai. Uns hereges. Muito bem, tá, Diana. Bem-vinda, hein? E, Paulo, meu som está muito baixo. O que é? Aumenta o volume. Tenta aumentar aí, porque aqui eu acho que está... Eu posso aumentar o meu aqui, mas acho que... É o meu ou é o teu? Eu acho que é o seu mesmo aí. Tenta aí, aumenta o teu volume. Paulo, só voltando um pouquinho aqui, os cananitas foram para onde, o povo? Foram para onde? É aquele povo que ficou no Mediterrâneo. Ali onde é Israel, Israel, onde é ali a Síria, onde hoje é Israel, Síria, o Líbano, os egípcios, ali eles são considerados filhos de Cã. Ah, tá certo. Eu não sei se eu vou sair do assunto, mas aí com essas 3 aqui, agora eu lembrei de um detalhe. É por isso que tem as brigas religiosas, né? Aí, onde é que fica Deus nesse sentido aí? Essas briganhadas todas, né? É aquilo que eu falei no começo, né? As brigas acontecem por causa de uma leitura fundamentalista da palavra. Né? Então, por exemplo, os árabes, eles acreditam que são filhos do mesmo Abraão, dos israelitas. Só que Abraão, eles não chamam Abraão, eles chamam Ibrahim, que é o nome árabe de Abraão. Então, nós cristãos e os judeus, nós chamamos Abraão e os árabes chamam Ibrahim. Nós somos descendentes de Isaac. Eles são descendentes de Ismael, os ismaelitas. Então, quando o povo judeu, no ano 135, foi expulso de Israel pelos romanos, primeiro no ano 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. E o povo teve que fugir de Jerusalém. Aí, no ano 135, o povo tentou se reorganizar para reconstruir Jerusalém. E os romanos expulsaram eles novamente, definitivamente. Quando os romanos expulsaram os judeus lá de Israel, eles proibiram que os judeus voltassem para Israel. E os judeus se espalharam pelo mundo todo. O que é que acontece? Quando o território ficou vago, quem ocupou o território foram exatamente esses ismaelitas, né? Os samaritanos, que é uma parte de Israel muito, muito misturada, né?
os árabes ali da região vizinha, das regiões vizinhas, que tomaram conta do território. Então, Israel ficou de 135 até 1947, longe do território, expulso. Em 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas promoveu o retorno dos israelitas, dos judeus, ao território de Israel. Só que lá já tinha um povo vivendo. Então, houve muita confusão, até hoje há guerras ali por causa disso, porque Israel alega que o território sempre foi deles, e os árabes, né, os descendentes de Ismael, alegam que eles ganharam também aquele território. Então, resultado, fica aquela coisa, Jerusalém é dividida em duas partes, né, tem a parte ocidental, a parte oriental, e assim, a gente sabe, isso aí não tem solução. Só quando Jesus voltar, porque não há solução, porque eles não se entendem, cada um tem seu direito. E se pensar bem mesmo, se colocar, né, de forma bem mesmo, séria mesmo, quem tem realmente direito ali são os israelitas, né? Porque eles estavam bem antes, né? O fato de ter ficado mais de 1000 anos, não, quase 1000 anos, né? Fora, mais de 1000 anos, né? Porque foi quase 2000 anos fora, né? Mas não significa que eles perderam os vestígios da história deles, né? E aí, ali não tem solução, né? E aí tem um outro elemento muito complicado, um elemento externo, que é exatamente a fé dos ismaelitas, né? Os muçulmanos são muito radicais, né? Existem poucas alas dentro da religiosidade muçulmana que são abertas ao diálogo. A maioria é bastante radical, fundamentalista, e eles são doidos para jogar uma bomba atômica no restante do mundo cristão, né? Tá bom? Então é isso, irmã. Essas são as grandes dificuldades, né? Agora, com tudo isso, Deus promove na vida das pessoas uma realidade de encontro, né? Deus quer que nos encontremos no amor, mas há muitas pessoas que para elas amor é somente se eu amá-las, né? Elas não precisam me amar, basta eu me converter à religião delas. É complicado, né? Mas a Bíblia nos ensina a ir por um outro caminho, né? Um caminho de paz, de amor, de diálogo, né? Desoneide, bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda. Já iniciamos aqui a nossa conversa, mas você chegou na hora certa, tá bom? Obrigada aí pela explicação. Valeu. De nada. Paulo, Oi, Zé. Os ismaelitas são os muçulmanos? São os muçulmanos. Os ismaelitas, eles se dizem ismaelitas, porque quando Maomé fundou o movimento islâmico, Maomé é um árabe, né? Nós estamos no século VII depois de Cristo, né? Pelo ano 615, e Maomé é um árabe que vive de caravaneiro, né? Ele vive de fazer aquelas caravanas pelo deserto, e ele conhece a Bíblia judaica, né? Ele conhece os escritos judaicos e conhece também os escritos cristãos. E o que é que ele faz? Ele faz uma síntese da lei judaica junto com os escritos cristãos para elaborar uma mística, né? Uma espiritualidade própria. Então, primeira coisa, ele identifica ele identifica o povo dele como descendentes de Ismael, que é filho. Quem é Ismael? É o primeiro filho de Abraão. E quem é Abraão? É aquele que recebe a promessa da terra prometida, né? Então, essa personagem histórica, Abraão, nós temos no capítulo 11 em diante do Gênesis. Abraão é aquele que Deus escolheu para iniciar a caminhada de fé, a revelação. Deus se revela, começa a se revelar em Abraão.
na fé de Abraão. Então, Abraão tem um filho chamado Ismael e depois tem um filho chamado Isaque. Ismael vai ser assim, tipo, deserdado, porque ele não é filho legítimo, porque ele não é do casamento com Sara. O filho da promessa de Deus é o filho que Abraão tem com Sara, que é o Isaque. Então, os judeus e os cristãos descendem de Isaque, da raiz de Isaque. E os ismaelitas, os árabes, descendem da raiz de Ismael. Então, esses ismaelitas é que são os árabes que se tornaram islamitas, né? O Islã, os muçulmanos. Enquanto que judeus e cristãos são filhos de Isaque. Entendeu? Por isso que eles chamam ismaelitas também, né? Às vezes a gente vê, eles são os árabes, né? Aí Maomé, que não é besta nem nada, né? Escreveu que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu à Virgem Maria, apareceu para ele. Ele pegou elementos do cristianismo, do judaísmo, e montou uma mística, né? Que alguns interpretam com alguns sinais de amor, alguns sinais de perdão, mas a maioria interpreta de uma forma mais radical. E para eles o islamismo... Isso no século VII pós-Cristo, foi? Foi. O movimento islâmico começa em 622. No ano 622. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Aí veio a reforma protestante, depois de 800 anos, mais ou menos, né? Na verdade, foi assim. Vem o cristianismo depois do judaísmo, né? E primeiro vem o judaísmo, que é Israel, né? A fé de Israel. Depois vem o cristianismo. O cristianismo surge como mesmo movimento no ano 30, por volta do ano 30, né? Segundo Lucas, Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. No ano 622 acontece a Hégira, que é a fundação do movimento islâmico. 622 depois de Cristo, então vai ao terceiro ramo, né? Em 1054 acontece a ruptura entre a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental. Nós chamamos essa Igreja Católica Oriental de Ortodoxa Grega. É a Igreja de rito grego. 1054. Houve uma ruptura, né? A Igreja Católica Ocidental, que fala latim, né? Os escritos em latim, os quadros, todos falam latim, rezam a missa em latim, e a Igreja Ortodoxa Grega, que fica na Grécia, na Armênia, na Turquia, que usam rito grego, falam em grego, em 1054. E depois, em 1513, vem a tradição reformista, com Lutero e aquela turma toda que vai fundar o movimento protestante. Viu? Então, são esses os movimentos, né? O judaísmo, que nasce por volta do século IV a.C., depois o cristianismo, o islamismo, aí a Igreja Ortodoxa Grega e o movimento reformado, né, que é a Igreja Protestante. Agora, depois da Igreja Protestante, nós temos um sem fim de igrejas aí, de pseudo-místicos, né, falsos místicos, fundando igrejas, que é, por exemplo, aquela igreja dos Mormons, né, nos Estados Unidos, que tem até aqui em Codó, os Mormons. Aí tem também os Adventistas, que tem até na Rua da Desoneide, ali na 7 de setembro, né, que não são consideradas igrejas cristãs, são seitas. Por que são seitas? Porque elas não têm um corpo doutrinário de acordo com as bases da religiosidade cristã. Por exemplo, o Testemunho de Jeová também é uma seita. Né? O Testemunho de Jeová é uma seita. Eles não aceitam a questão da Santíssima Trindade.
a adventista, eles voltaram para o sábado, né? Inclusive, se lessem o evangelho de hoje, iam ficar escandalizados, né? Mas o que acontece? São pessoas que pegam a palavra e tiram o que não convém para elas. E o que convém, eles colocam lá de acordo com a interpretação deles, né? Por isso que nós temos a magisterialidade da igreja, para que não haja isso, né? Oi, Anne. É tanto que a Bíblia deles é fatiada, podemos dizer assim, né? Só aquilo que convém a eles que tem a Bíblia deles. Aqui perto tem uma vizinha que ela é mormons, né? E assim, nossa senhora, é triste as coisas que eles colocam, né? E eu fico assim, misericórdia, eu vou só ouvir, ficar calada, deixa ela aí mesmo. Coitada. Porque já foi uma pessoa da Igreja Católica, né? Conhece as doutrinas, conhece alguns dogmas, e agora... Mas deixa para lá. Mas eu queria falar isso, porque eles, como tu acabou de colocar, Paulo, eles tiram aquilo que eles só deixam que eles convém a eles, e realmente é isso. A Bíblia deles é tanto que é bem menor do que a nossa, né? Os livros. Esse movimento mórmon, eles não são considerados igreja cristã, não, porque é uma seita. Eu tenho a Bíblia deles, porque questão dos estudos, né? A gente precisa também, para poder falar, tem que ter uma basezinha, né? E o Mormon é assim, eles têm um fundador que recebeu um evangelho próprio, uma revelação, né? Exatamente, desde criança, né? Jesus aparece para ele e ele escreve um novo evangelho, né? Exato, eles têm a própria Bíblia deles, criada por essa pessoa, assim também como o adventista, que é uma mulher, né? Que é a escola líder deles, que ele segue a fundo, como nós temos Cristo. No caso, nós acreditamos fielmente a esse Cristo que fundou a nossa igreja, que nós participamos dela. E é nisso que eu fico observando a questão deles, né, de idolatrar essas pessoas que eles acreditam que são o verdadeiro guia deles, que eles vão levar a Cristo. Aí é muito, vamos dizer assim, sugestivo, né? Porque as pessoas andam em busca de novidades, né? E quando vê essas coisas, os mormons, os adventistas, os testemunhos de Jeová, parece que eles estão envolvidos em uma espiritualidade mais elevada, assim, uma coisa mais assim, mais especial. E a Igreja Católica, não, aquela coisa antiga, eles fazem a mesma missa há 1 milhão de anos, mas eles não entendem uma coisa. Oi, Zé, diga. Eu estava conversando com uma pessoa dentro do carro, né, a viagem da Terezinha. Ela falou que a igreja, ela está em outra igreja, né? Ela falou que a Igreja Católica não oferecia o que ela estava procurando. É incrível, né? É incrível a pessoa falando. Aí eu falei assim, porque, infelizmente, os nossos irmãos protestantes, ele procura um Deus que possa satisfazer a vontade dele. Então, não é assim, ele é mais do que o Criador, né? Ele se torna o Criador e Deus a criatura. Entendeu? Deus que tem que fazer a vontade dele. Então, aí eu dei o exemplo do matrimônio, né? Eu sou casado, me separo, aí eu vou para a igreja de outra igreja de casa. Entendeu? Como é as coisas assim. Na igreja católica você não casa mais, né? Assim. Mas aí eu posso ir para uma igreja evangélica, protestante, lá o pastor vai arranjar uma namorada para mim, eu vou caso novamente, aí eu separo com aquela, posso casar novamente, entendeu? Sendo casando na igreja. Entendeu como é as coisas, né? Bom, o que acontece, né? Infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não quero que vocês se escandalizem, né? Mas muito dessa inspiração, tá vendo? Muito dessa inspiração é demoníaca, viu? É demoníaca mesmo. Nós temos o Espírito Santo que funda
vamos dizer assim, a Igreja de Cristo. E desde que a Igreja começou a andar, sempre houve movimentos de resistência à Igreja Católica, a esse catolicismo. Eu não quero dizer que as igrejas protestantes sejam demoníacas, não, porque muitas igrejas são sérias, apesar de negarem o valor dos sacramentos. E a igreja grega, a ortodoxa grega, também é uma igreja muito séria. É tanto que existe uma comunhão entre a igreja católica, as igrejas cristãs reformadas tradicionais, a luterana, a presbiteriana, e existe também uma comunhão muito grande com as igrejas orientais, gregas. Agora, quando você pega o islamismo, que o islamismo, gente, o islamismo é uma coisa demoníaca. A violência, o preconceito, é uma coisa... Claro que existem pessoas boas, claro que existem pessoas que fazem uma leitura muito digna da fé no Islã, né? Existem líderes também que lutam pela fé, pela paz, que lutam por uma sociedade justa. Mas você vê esse movimento Estado Islâmico, o Talibã, a Al-Qaeda, quer dizer, são movimentos fundamentalistas, uma sociedade extremamente preconceituosa com a mulher, com as crianças. Para vocês... Paulo, é a essência, né? Não é assim, não é um líder que seja bom, que prega isso. É a essência da religião dele. Pois é, exatamente. Mas, olha, veja, você tira uma forma de discernir se uma coisa é boa ou não. Jesus nos ensina: conhecereis a árvore pelos frutos, né? Está lá no Evangelho de João. Se a árvore dá bom fruto, é porque ela é boa. Se ela não dá bom fruto, não é boa. Você vê o islamismo, ele promete para uma pessoa que faz a Guerra Santa, né? A intifada, ele promete que se o cara se explodir, ele vai para o céu, e no céu ele ganha 12 virgens, para ele viver lá para sempre com as 12 virgens, numa vida de orgia, sei lá o que é. Mas que visão de céu pobre, né? Medíocre, né? Quer dizer, eu vou me matar para poder ter 12 virgens a meu serviço? O que é isso? Né? E você vê que muitos acreditam nisso e vão até... né? Então, agora... Já, viu, Eduardo? Só um minutinho, só para não perder a linha do pensamento. Muitas igrejas evangélicas são sérias e são igrejas muito respeitadas pela Igreja Católica. Mas existem essas seitas que elas são demoníacas. Por que demoníacas? Porque a perspectiva de revelação que elas têm, ela não está de acordo com a revelação evangélica, do Evangelho mesmo, do Filho de Deus. Essa adventista, essa testemunho de Jeová, esses mormons aí são... Nossa, fala de amor, o espiritismo de Allan Kardec, quer dizer, fala de um Deus que é uma coisa que eu utilizo para o meu benefício próprio, para a minha chamada teologia da prosperidade, e não mais a teologia da salvação, viu? O que vale é prosperar aqui na Terra e não se salvar. Fala, Eduardo. Uma vez, eu conversando com o Renato, ele me disse uma coisa assim, bem interessante. Ele disse que ele tem um amigo dele de infância que virou evangélico. Aí eles, conversando lá, ele disse, não vou para a Igreja Católica, não. De lá eu já vim e não volto mais. Então, assim, o que me parece, sim, dos evangélicos é que eles sabem que eles não estão corretos, né? Mas por uma questão de opinião, que eles não voltam mais, eles não voltam, né? Mas aqueles que procuram estudar, que procuram se aprofundar na palavra de Deus, eles estudam, eles veem que a Igreja Católica é que tem realmente a base de todo o cristianismo, né? Foi o próprio Cristo que fundou, né? Então, eu vejo muito, eu tenho alguns amigos que são evangélicos, que eles compram as Bíblias católicas, o catecismo da Igreja Católica, se aprofundam nas coisas católicas, eles têm uma base, porque eles não têm nenhum tipo de estrutura para eles, né? Tudo dele é superficial, né?
São pessoas que estão em busca de Deus, só que muitas vezes Deus é uma projeção da minha vontade. Não é o Deus mesmo. Talvez a coisa mais difícil que tenha na vida seja descobrir realmente quem é Deus. É como diz o Frei Inácio Lariaga, né? Se conhecesse o Pai, soubesse quem é Deus, porque daqui é que vinha a necessidade de fazer uma boa leitura da Bíblia. Mas não apenas a Bíblia sozinha, isolada, mas a Bíblia dentro do contexto do que ela é. Que é, por exemplo, nós temos que lembrar que a igreja, que o Novo Testamento que nós temos, ele é fruto da Igreja Católica. Quem é que pode negar isso? Nenhum historiador sério pode negar isso. A catolicidade da nossa fé se baseia na experiência da Igreja de 2000 anos. Nós não estamos nos aventurando, não. Nós não estamos vivendo aqui uma aventura, não. Nós temos 2000 anos de magistério. 2000 anos de magistério, de pesquisa bíblica, de arqueologia bíblica, de escuta da palavra. Né? Então, você vê os exegetas evangélicos, por mais boa fé que eles tenham, mas nenhum pregador pode falar de moral sem falar dos padres católicos, da igreja dos primeiros séculos. Ninguém pode falar de revelação sem falar dos padres como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino. Pode até não dizer, mas as ideias são deles. Deus se manifestou para eles. Então, quer dizer, talvez o que falte seja um pouco de humildade para o diálogo. Nós temos que respeitar, eu até digo para vocês, que é muito cristão a gente respeitar as pessoas na sua fé. E eu não critico a fé de ninguém. Às vezes passa aqui em casa o pessoal da Testemunha de Jeová, eles perguntam se eu posso ouvir uma palavra, eu digo, posso, pode falar, não tem problema não. Eu escuto, quando eles terminam de falar, tá bom, obrigado, Deus abençoe, amém, obrigado. Né? Eu não tenho problema nenhum com a fé deles, eles fazem o que querem, né? É um direito deles, mas também cristão a gente entender que as pessoas estão buscando Deus de alguma forma. Às vezes só erram o endereço, né? E principalmente se deixar levar por esses picaretas aí, esses pastores picaretas que tem aí, que estão fazendo fortuna em cima da fé, né, do povo simples, né? Você vê, outro dia a Forbes, né, uma revista americana, fez um elenco dos pastores mais ricos do Brasil. Gente, para vocês terem uma ideia, aquele Edir Macedo, a fortuna dele é de quase $1 bilhão. $1 bi. $1 bi é 5 bi de reais, é muito dinheiro. Aquele outro, Silas Malafaia, tinha na época $30 milhões. O Valdomiro, $15 milhões, tudo em dólar. Porque a Forbes ela é uma revista americana, né? Ele botou na moeda deles. Agora você vê se isso tem alguma coisa a ver com o evangelho. Aí se você disser assim, como eles dizem, a igreja mais rica do mundo é a Igreja Católica. Claro, a Igreja Católica é a instituição que está em todos os 206 países do mundo. É a maior instituição educacional do mundo, a maior instituição hospitalar do mundo. É a maior instituição caritativa do mundo. A Caritas é tão grande quanto aquela lá, a SOS, não, eu esqueci agora uma mundial muito grande aí. Legião da Boa Vontade no Brasil. Então, assim, o Banco do Vaticano tinha uma fortuna de 5 bilhões de euros. Quando o Papa Francisco chegou, que viu aquilo, porque dali, aquele dinheiro que o Vaticano tem, ele é todo voltado para
ações de evangelização. Então, assim, ajuda a igreja que sofre, né? É uma instituição que recebe muito dinheiro, porque aqui para a gente, a nossa igreja está muito bem, gente. Mas na África, no continente africano, no leste da Ásia, no sul da Ásia, a igreja sofre um absurdo de perseguição e de tudo que vocês possam imaginar. Padres passam fome, freiras passam fome, leigos passam fome, porque são cristãos. A Jerusalém, para vocês terem uma ideia, o que sustenta a igreja católica de Jerusalém, a custódia católica, que é dos franciscanos, é aquela ajuda que nós damos todos os anos na Sexta-feira da Paixão. Tudo que é arrecadado pela igreja no mundo todo, na Sexta-feira da Paixão, é dado para a Terra Santa. Porque lá, se não é isso, eles vivem só do turismo, que visita os lugares santos e pessoas fazem doações, porque senão morre de fome, porque lá os judeus e os muçulmanos, eles não dão uma moeda para o cristianismo. Então, o dinheiro que o Vaticano tem, o Banco do Vaticano, são para as obras de evangelização. É o Instituto para Obras de Evangelização, em todo o mundo. Então, aqui em Codó, o Dom Sebastião queria aumentar a potência, né, lá do transmissor da TV. O transmissor é caro, muito caro, uns 60 mil, 70 mil, né? Uns 60, 70 mil reais. A igreja não arrecada, a igreja de Coroatá é muito pobre, a diocese de Coroatá é muito pobre mesmo. Dízimo bem pequenininho nas igrejas. Basta pegar os boletins mensais para você ver que não tem. Elas mal conseguem se sustentar. Então, o que acontece? Eles recorrem a quem? Lá, ao Instituto para as Obras de Caridade da igreja. Aí eles é que mandam o dinheiro para comprar, para poder ter uma TV com alcance maior. Então, a diferença é essa, porque o dinheiro das igrejas evangélicas, elas são propriedades particulares dos pastores, líderes das igrejas. Enquanto que, no caso da igreja católica, o carro da paróquia não é do padre, é da paróquia. O padre vai embora, o carro fica. A casa, por isso que o padre ele tenta manter a casa muito sóbria, porque não é dele, ele não pode, não, mas eu gosto de casa com jardim de inverno. Não é dele, ele sabe que não é dele, ele está ali por um tempo. E também o Papa não tem salário, não tem nada, ele não tem nem casa, o Papa, ele mora num quarto. Ele vai morar ali até morrer, no quarto, lá na pensão, né, na Santa Marta, né, na casa que serve para receber os peregrinos. E o bispo mora naquela casa lá, a gente chama de palácio episcopal, não é palácio, é uma casa grande. Claro, porque abriga tantas pessoas, tem uma área muito boa, mas se você for olhar o bispo, não tem nada, né? O pastor é só carrão, ternão, joiazona, né? Essa é a diferença, né? Então você tem que olhar os frutos para ver se a árvore é boa ou má, porque tira do povo para o bolso deles. E na igreja católica, quando você vai fazer as campanhas, ou é para a igreja, reformar a igreja, ou ajeitar alguma coisa, porque aí o padre não faz campanha. Gente, é porque eu estava querendo tanto comprar um óculos novo, um smartphone novo, vamos fazer uma rifa aqui, tá bom? Para comprar um smartphone para mim. Você não vê isso na igreja católica, né? Claro que tem seus erros também, né? Algumas coisas equivocadas, né? Mas, de qualquer forma, esse é o ponto, né? Então, em torno de tudo isso, o que está no centro? A palavra de Deus. Viu, gente? O centro de tudo isso é a palavra de Deus. Tá certo? Então, nós vamos dando início à nossa caminhada, né? Na primeira segunda-feira do mês de setembro, que é o mês da Bíblia, que a igreja faz essa menção honrosa à Sagrada Escritura, damos início à nossa turma. Eu peço a Deus, rezo por todos vocês para que tenham perseverança, né? Podem convidar outras pessoas para participar, tá bom? E também, quem tiver dúvidas, pode colocar, se não quiser falar, coloca pelo chat aqui, ou manda no privado. E eu também queria pedir licença para vocês,
para colocar o contato de vocês num grupo, que é estudo bíblico. Porque de vez em quando eu boto algum artigo, aí se vocês se interessarem, tá? Esse grupo, eu até queria pedir para vocês que não precisa ficar aquela coisa de mensagenzinha, gifzinho, receita de pão de ló, não, tá? Fosse um grupo apenas para o nosso estudo, para dar as orientações, marcar os horários de aula e algum artigo para ler, para quem gosta. Pode ser? Ou alguém não quer, não coloque meu nome em grupo nenhum. Tranquilo para mim. Tranquilo para mim. Eu até estava esperando hoje o dia todo entrar num grupo assim, que eu achava que ia colocar. E Sim. nada, mas não, é que tranquilo. Eu peço licença primeiro, porque eu, pelo menos assim, quando me colocam nos grupos que eu não quero, eu saio tudinho, sabe? Mas obrigado, Sheila. E a irmã Margarida, pode ser, irmã? Pode ser, sim. Pois ótimo. Tranquilo. Desoneide, você? Comigo também, Paulo, pode botar. Ótimo, Eduardo. Zé Carlos, Diana. Pode, Paulo. Com certeza. Pode botar. Tá ótimo. A Desoneide também, né? Então, assim, já tem algumas coisas lá, vocês podem ler. São assim, artigos que nos ajudam a ter uma visão, né? Tá bom? Coisas interessantes. Aí, quem tiver tempo para ir lendo, pode ler com tranquilidade. Tá? Gente, aí nós vamos encerrar nosso encontro. Aqui eu queria convidar vocês para a gente rezar um salmo. Para a gente encerrar. Que é o Salmo 112 na Bíblia Ave Maria, e se for na Bíblia Jerusalém, acho que é 113. O Deus dos humildes. Vamos rezar junto para a gente encerrar esse momento de partilha? Na Bíblia Ave Maria é o 112, tá bom? Eduardo, vê aí na tua Bíblia, tu tá usando qual é a Bíblia, Eduardo? É a Jerusalém. É o 113. É o Deus de glória e de amor, né? Não, perdão, é o 111. É o 111, né? É o 112, não, 111, que é o 112 da Bíblia. Eu penso que é a felicidade do fiel, que começa assim: feliz o homem que teme o Senhor. Achou? E teme a Yahvé, esse. É o 112. 112. Tá bom? E, gente, não esqueçam que na segunda-feira, com fé em Deus... Meu anjo, repita aí de novo, que eu tive que dar... Só desliguei aqui do fundo do meu ouvido, repita aí de novo. Qual é a Bíblia que a senhora está usando, irmã? Eu tenho uma aqui, Bíblia Sagrada, comprei agora, que eu dei minha Bíblia toda, Las Paulinas, é aquela que é escrita por Padre Reginaldo Manzotti, que é palavra mais clara. Mas tem aqui, tem Ave Maria, viu? Não, é porque na Ave Maria é o Salmo 111. Tá bom. A felicidade... Só que ela não está comigo agora, não. Não, lá embaixo na capela. Na outra Bíblia pode ser que seja o mesmo também, 111. Tá certo. É a felicidade do fiel, a senhora achou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estava aqui no Evangelho, estava marcado aqui. Sim. Salmo 111, Salmo 111, achei. Deixa eu ver aqui. Como é que... ela não diz nem os títulos, né? Separado. O Senhor Deus detesta quem... Não, então é o 112. Veja Provérbios aí. 112. Aquele que quer aprender... Maria 111, correto, Paulo? 111, não estou olhando errado, meu irmão. Desculpa, meu anjo. Jesus. Não tem problema, não. 109, 112. Salmo 111. 110, 111. Louvor a Deus, o 111. Felicidade de quem é fiel a Deus, 112. Sim, ótimo. Vamos rezar? Então, vamos rezar? Vamos. Então, vamos lá. Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Quem vai ler o segundo versículo?
Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Versículo 3, quem lê? O 3. Na Na sua sua casa, Na sua Vai. casa, há abundância e riqueza. Tua justiça permanece para sempre. Vai, Diana. surge nas trevas como luz para os justos, ele é bom, misericordioso e justo. Vai, Eduardo. feliz quem tem piedade e empresta, e conduz seus negócios com justiça. Vai, N. Shirley. Nada jamais há de abalá-lo. Eterna será a memória do justo. A Desoneide está aí? Desoneide. O Leão vai ler aqui para nós, vai. Não temerá notícias honestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é seu coração, livre de medo, até que possa ver confundidos os seus adversários. Irmã, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Zé, O ímpio olha e se desgosta. Range os dentes e desfilha, a ambição dos ímpios fracassará. amém. Então esse é o Salmo, né? Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Então, gente, com essa introdução, né, foi mais um comentário, dá umas boas-vindas, e nós vamos iniciar a nossa caminhada, tá? Tenham sempre uma Bíblia pertinho, uma agenda para fazer anotações, tá? Que na próxima aula eu vou mostrar uns slides para vocês, aí a gente vai olhar por aqui e vocês podem fazer os registros que vocês quiserem, tá bom? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de Ele nós. está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, abençoe-nos Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela Santa noite a participação, todos. pela paciência, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos. Obrigado, boa noite aí. Beijo para todo mundo. Obrigado. Beijo, Um menino. abraço fraterno. Tchau, boa noite. Boa noite.